A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje 13 de setembro de 2022. E a grande janela do céu de hoje é São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Vamos lá. São João Crisóstomo nasceu no século III, especificamente no ano 309, em Antioquia, na Síria, Ásia Menor, procedente de uma família muito rica, assim considerada pela sociedade e pelo Estado. Seu pai era comandante de tropas imperiais do Oriente, encargo que cedo causou sua morte. Sua mãe, Antusa, piedosa e caridosa, agora santa, providenciou para o filho, seu educador, pelos maiores mestres do seu tempo, tanto científicos quanto religiosos, não prejudicando a sua formação. Desde criança, João Crisóstomo foi campeão da palavra. O famoso reitor Libônio, seu professor, que via no jovem seu sucessor natural, no entanto, ficou desapontado quando aquele estudante promissor preferiu o fascínio da fé ao da retórica. Se os cristãos não me o tivessem roubado, exclamou. Esquisito. Na verdade, João foi roubado pela atração que nutria pelas palavras sagradas, que estudava com atenção no círculo de amizade de Deodoro, futuro bispo de Tarso. Precisamente São Paulo foi um dos seus favoritos, o qual edificou inúmeros pensamentos e escritos. O bispo Fabiano ordenou sacerdote, mas desde o período do diaconato, João demonstrava claramente que sua capacidade de falar as Escrituras ao povo era fora do comum. Antes desta fase de vida, o jovem também fez a experiência aritmética, 6 anos no deserto, dos quais os 2 últimos em uma caverna. Essa experiência consolidou nele um caráter de sobriedade que reforçou ainda mais as suas palavras, que abalavam por sua franqueza. João Crisóstomo pregava o amor concreto aos irmãos mais pobres. Chamava a atenção dos monges para as obras de caridade e a se desapegarem do dinheiro. Exortava os leigos a evitar a teia de aranha da devassidão. Enfim, dava mais espaço ao espírito e menos à carne. João foi moralista, no sentido positivo do termo, em uma época em que extrair dos provérbios bíblicos normas de comportamento coerentes com a vida de um batizado era bastante normal. Em 397, quando tinha 50 anos, deu-se a grande mudança. São João Crisóstomo estava em Constantinopla para suceder o patriarca Nectório. Mudou sua função, teve maior visibilidade e a proximidade da cor. Mas quem não mudou nada foi João, aquele que combatia a corrupção, que lotava os palácios do poder bizantino. Continuou fiel ao seu estilo, as pessoas o amavam, por isso dizia seus contemporâneos, que começou a detestá-lo cada vez mais abertamente. Era a nobreza e o clero apegados aos privilégios, mas também por culpa daquele homem
que, ao invés de se alinhar com os companheiros do grupo do qual fazia parte, lançava flechas com a sua língua impetuosa, à indolência e aos vícios, sobretudo, dos que usavam batina, eram seus alvos favoritos. As palavras seguiam os fatos. Muitos padres foram removidos por indignidades, inclusive o bispo de Éfeso. Por muitos era exagerado demais. E contra um homem que no fundo, era mais ingênuo que astuto, começa a série de intrigas. O partido contra João foi liberado pelo patriarca de Alexandria, Teófilo, e pela imperatriz Eudóxia, em sua ausência. Convocaram um sínodo, que obrigou João ao seu exílio, e isso foi no ano 403. Mas a sua remoção não durou muito. Por furor popular, João Crisóstomo voltou para Constantinopla, porém, seus adversários relançaram o desafio. E em 9 de junho de 404, uma nova condenação o afastou do centro do império. O antigo eremita deparou-se com uma solidão forçada. São João Crisóstomo foi condenado ao exílio, mas essa expulsão da cidade provocou revolta tão intensa na população a ponto de o bispo ser trazido de volta para resumir seu cargo. Entretanto, 2 meses depois, foi exilado pela segunda vez. Agora, já com a saúde muito debilitada, ele não resistiu. João Boca de Ouro, como foi apelidado, mais tarde faleceu em 407, em Comana, no Ponto. Oração. Ó Santo Protetor da Fé, ajuda-nos a não cair nas ciladas do demônio, nem nas diversas ideologias mundanas da atualidade. Fazei que a nossa fé cresça cada dia mais. Com ela, possamos encontrar Jesus verdadeiramente. Pedimos também pelos pregadores da atualidade, a fim de que anunciem o Evangelho com ousadia. Amém. São João Crisóstomo, rogai por nós. Está aí, meu querido irmão, minha querida irmã, o relato de São João Crisóstomo, um pequeno relato sobre este bispo e doutor da igreja, ele que foi da igreja oriental e chegou a ser patriarca da igreja ortodoxa, como conhecemos hoje, Constantinopla, né, o patriarcado de Constantinopla, que fica na Turquia, né, que ele possa interceder verdadeiramente para que se cumpra o que Jesus disse em João 10,16. Tem outras ovelhas que não são da minha igreja. Preciso conduzi-las, elas ouvirão minha voz, e assim haverá um só rebanho e um só pastor. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Haja um só rebanho, um só pastor, uma só igreja. Porque Jesus fundou uma só igreja, não igrejas, uma só igreja. Não é? Que isso se cumpra cada vez mais. E anunciemos o Evangelho com firmeza, com fé, doutrinalmente falando. Que as bênçãos do Cristo, Rei da Mãe Rainha, desçam hoje e sempre sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você que é inscrito nesse canal, hoje e sempre. Amém.